Tem uma teoria da conspiração rolando na internet que diz: o Cristiano Ronaldo com certeza fez um pacto. E vamos ser sinceros, olhando os números, dá até pra desconfiar. O cara tá beirando os 40 anos com o físico de um garoto de 20. A conta bancária dele tem tantos zeros que nem cabe na calculadora. Tudo que ele toca vira ouro. Parece magia, parece sorte, ou parece que ele ativou aquele código de dinheiro infinito do GTA na vida real. Mas se liga, porque o buraco é mais embaixo. Esse contrato existe mesmo, só que a tinta que ele usou para assinar não foi caneta, foi suor. Muitos querem a vida dele, mas quase ninguém aguentaria pagar o preço que ele pagou. E se você ficar até o final, nós vamos ler junto as letras miúdas desse acordo. E eu vou te revelar quais foram os 8 pagamentos pesados, as coisas que ele teve que sacrificar para ter uma vida que o mundo inteiro inveja. Bora ler esse contrato? Cláusula 1. O sono parcelado. Vamos ler a primeira cláusula desse contrato, e ela já começa mexendo no que a gente mais gosta: a cama. O primeiro preço que o Cristiano pagou foi abrir mão daquele sono sagrado de 8 horas seguidas. Sabe quando você apaga a luz e só acorda no dia seguinte? Esquece. O Cristiano não dorme, ele carrega a bateria. Ele segue um método criado por um especialista chamado Nick Litterhales. Em vez de uma noite inteira de sono, ele tira 5 sonecas de 90 minutos espalhadas pelo dia. É o chamado sono polifásico. Parece doideira? E é mesmo. Mas isso custou caro para a vida social dele. Ele vendeu a espontaneidade. Imagina só, você está num jantar incrível com a família ou no meio de uma festa legal e do nada seu relógio apita. Não importa onde você esteja, você tem que levantar, dar tchau e ir para uma sala escura cochilar por 1h30. Ele não tem um dia livre, ele vive num fuso horário que só existe para ele. Enquanto a gente dorme porque está cansado, ele dorme estrategicamente para regenerar o músculo. Ele transformou a cama numa ferramenta de trabalho. Mas se você acha que controlar o relógio já é difícil, espera até ver onde ele teve que fazer com um prato de comida. Cláusula 2. A Ferrari com combustível adulterado. O primeiro pagamento foi o sono, mas a cláusula número 2 mexe direto com o combustível da máquina. Pensa comigo, se você ganhasse na loteria hoje, qual a primeira coisa que você faria? Provavelmente ia estourar aquele champanhe caro, fazer um churrasco regado a cerveja e curtir a vida doidado, certo? É o que 99% das pessoas fariam. Mas o contrato do Cristiano proíbe isso. Ele assinou um termo de lei seca para a vida toda. O álcool nunca toca a boca dele, e o motivo aqui é pessoal e pesado. Ele viu o pai dele, o Sr. Diniz, se perder por causa da bebida, e aquilo marcou ele para sempre. Ele olhou para a garrafa e pensou: isso aqui não entra na minha vida. Então, enquanto outros jogadores usam a folga para encher a cara, ele é o único cara na festa de gala que levantou a taça com a água. E ele leva isso tão a sério que virou um meme mundial. Lembra daquela coletiva na Eurocopa? Tinham 2 garrafas de Coca-Cola na frente dele, a patrocinadora do evento. Qualquer um deixaria quieto. E o que ele fez? Empurrou as garrafas pro lado com cara de nojo. Levantou a garrafa de água e gritou: água. Aquele gesto simples derrubou as ações da empresa em bilhões. A lógica dele é simples: você não coloca gasolina barata numa Ferrari. Se o corpo dele é uma máquina de Fórmula 1, ele não vai jogar açúcar ou álcool dentro do tanque. E o contrato de pureza não para na bebida. Dá uma olhada na pele dele. Hoje em dia, jogador de futebol parece um caderno de desenho, todo rabiscado de tatuagem no pescoço ao tornozelo. É moda, dá estilo. O Cristiano tá original de fábrica. A pele dele é limpa, sem um pingo de tinta. Isso não é só vaidade, é utilidade pública. Ele gosta de doar sangue para ajudar quem precisa. Quem faz tatuagem tem que ficar meses sem doar para evitar infecção. E ele não aceita ficar no banco de reservas nem na hora de ajudar o próximo. Basicamente, nessa cláusula, ele vendeu a euforia da bebida e o estilo das tatuagens para manter o sangue dele puro. Ele prefere ser careta e durar até os 40 do que ser descolado e parar aos 30. Mas calma, se ele não bebe nem refri, a comida deve ser o refúgio dele, né? Errado. Bem-vindo à cláusula 3. O cardápio de robô. Se a cláusula 2 tirou a bebida, a cláusula 3 mexe com o prato principal.
E aqui o negócio fica difícil de engolir, literalmente. Para o Cristiano, a comida deixou de ser uma fonte de prazer e virou apenas abastecimento. Sabe aquela sensação boa de comer um hambúrguer suculento, uma pizza quentinha ou um chocolate no fim do dia? Esquece, o cérebro dele foi reprogramado para não pedir isso. O Cristiano não senta na mesa para jantar, ele senta para recarregar. Enquanto a gente sonha com o rodízio do fim de semana, o dia dele parece com aquele filme, O Feitiço do Tempo, onde tudo se repete: frango, salada e água, peixe, salada e água. Ele faz isso 6 vezes por dia, todos os dias, há 20 anos. Para qualquer ser humano normal, isso seria um teste de sanidade. Comer a mesma coisa, sem molho, sem sal em excesso, sem aquele gostinho bom da gordura. É monótono. E aqui está a grande ironia. Ele é um dos únicos homens do mundo que pode pagar pelos melhores chefes, caviar, trufas e ouro comestível. Mas o que ele escolhe? Peito de frango seco. Por quê? Porque o frango tem menos gordura e mais proteína. É matemática pura. Lembra daquela cena da Coca-Cola que a gente falou? Aquilo não foi só implicância, aquilo foi o reflexo dessa cláusula. Para ele, açúcar é veneno. Ele prefere perder milhões em patrocínio do que colocar algo no corpo que vai atrasar a recuperação dele em 1%. Ele blindou o estômago dele como se fosse um cofre de banco. Só entra o que é valioso. Basicamente, ele vendeu o direito de sentir o gosto doce da vida para garantir que a máquina nunca enferruje. Ele tratou a gula como uma inimiga mortal e venceu. Mas o preço físico já está pago. Agora, o contrato começa a cobrar um preço muito mais alto e invisível: o preço emocional. Se você acha que comer frango todo dia é difícil, espera até ver a solidão que esse contrato exige. Vamos para a cláusula 4, o rei do home office. Chegamos à cláusula 4, e essa aqui vai contra tudo que a gente imagina de vida de rico. Geralmente, quando o cara ganha muito dinheiro, ele quer o quê? Casa cheia, festa na piscina, churrasco com a galera todo dia, certo? O Cristiano fez o caminho inverso. Ele transformou a mansão dele numa base de treinamento exclusiva. A regra aqui é o famoso segundo turno. Enquanto a maioria dos jogadores termina o treino no clube e corre para casa jogar videogame ou descansar no sofá, o Cristiano chega em casa e treina de novo. Ele montou uma estrutura de clube dentro da sala dele. Tem câmara de gelo, piscina olímpica, academia de ponta. Mas o detalhe é curioso, ele faz isso na dele, quietinho. Imagina a cena, madrugada, o mundo todo dormindo ou se vai ele curtindo uma balada. E o Cristiano tá lá, mergulhado numa banheira de gelo a 20 graus negativos, ouvindo música ou só curtindo o silêncio. Não é que ele seja um cara triste e solitário, é que ele trocou a resenha e a bagunça pela recuperação. Ele entendeu uma matemática simples: para ser o número 1, você tem que fazer o que o número 1 tem preguiça de fazer. Então, em vez de ficar horas conversando fiado ou indo em festas que não levam a nada, ele prefere ficar na caverna dele, garantindo que o corpo esteja pronto para o dia seguinte. Ele aceitou ficar um pouco mais sozinho durante a semana para poder brilhar na frente de milhões no fim de semana. Mas esse isolamento é fichinha perto do próximo desafio. A próxima cláusula testa o caráter dele diante da coisa que mais corrompe as pessoas: o dinheiro infinito. Cláusula 5. O dinheiro é ferramenta? Chegamos na cláusula 5, e essa aqui é onde a maioria da molecada se perde. Imagina você com 18 anos, acabou de assinar com o Manchester United e ficou milionário da noite para o dia. O que você faz? Compra uma Ferrari amarela? Fecha a balada para os amigos? Cobre o corpo de ouro? É o sonho de qualquer um. Mas o Cristiano olhou para a conta bancária e pensou diferente. Dinheiro não é troféu, é ferramenta. Quando ele recebeu a primeira fortuna, ele fez uma coisa que chocou os colegas de time. Em vez de gastar só com brinquedos, ele foi o primeiro jogador a reinvestir quase tudo numa equipe particular. Olha a loucura, ele contratou um chefe exclusivo para cozinhar brócolis e peixe. Vê se pode. Um médico particular e um fisioterapeuta para ir na casa dele. Basicamente, ele usou o dinheiro dele para contratar patrões. Pensa comigo, ele paga uma fortuna para pessoas mandarem nele. Ele paga pessoas para controlar o que ele come, para puxar a orelha dele se ele dormir tarde e para garantir que ele não relaxe. É muito fácil ter garra quando você é pobre e precisa vencer na vida. O difícil mesmo é manter a fome quando a barriga já está cheia e a conta bancária transbordando. A maioria dos jogadores pega a famosa doença do sucesso, ganha o primeiro milhão e para de correr.
O Cristiano fez o oposto. Ele usou os bilhões para montar uma estrutura que obriga ele a correr ainda mais rápido. O dinheiro não deixou ele mimado, só deixou ele mais profissional. Mas controlar o próprio corpo e o bolso é uma coisa. Agora, controlar o caos de uma família inteira? Aí o buraco é mais embaixo e o teste é de paciência. Cláusula 6. O pai general. Chegamos na cláusula 6. E aqui o negócio fica engraçado. Imagina só você ser filho de um bilionário. Você pensa logo em liberdade total, videogame o dia todo e festa, né? Errado. Ser filho ou esposa do Cristiano Ronaldo é quase como viver num regime militar, só que com lençóis de milhares de dólares. A regra lá dentro é quase um campo de treinamento. Dizem que na hora do jantar, o celular é proibido. Nada de ficar rolando TikTok na mesa, o foco é na família e na comida. E por falar em comida, lembra quando o Cristiano contou que ficava bravo quando viu o filho bebendo refrigerante ou comendo batata frita? Imagina o desespero do Júnior tentando esconder um pacote de Ruffles do pai. Deve ser uma missão impossível. O Cristiano transformou a mansão dele numa zona livre de besteiras. Ele proíbe comida ruim e distração barata. Ele quer que a Georgina e as crianças entrem no ritmo dele. Para quem vê de fora, parece exagero, mas a lógica dele é genial. Ele morre de medo de criar filhos mimados. Ele sabe que o dinheiro facilita tudo, então ele precisa dificultar um pouco. Ele não quer criar herdeiros que só sabem gastar. Ele quer criar pessoas fortes que entendam o valor do suor. Ele protege a mente dos filhos com a mesma garra que protege a bola no ataque. Resumindo, na Casa Aveiro, todo mundo tem que suar a camisa, literalmente. Mas, mesmo mandando em tudo e em todos desse jeito, tem uma coisa que ele não consegue controlar. Uma vozinha que vive dentro da cabeça dele e não deixa ele em paz. Se os primeiros níveis tiraram o prazer físico, a próxima cláusula tirou dele a coisa mais valiosa de todas, a paz de espírito. Cláusula 7. A proibição do tá bom assim. A gente olha pro Cristiano hoje e pensa, pô, o cara zerou o game. Tem bilhões na conta, jatinho, iate, família de comercial da Nutella. Ele deve ser o cara mais de boa do mundo, né? Sinto te informar, mas essa realidade é oposta. Ele vive ligado 220 dentro da própria cabeça. A cláusula número 7 desse contrato diz basicamente, proibido ficar satisfeito. Repara na cara dele quando ele perde uma partida. Não é só tristeza, o homem vira o Hulk. É uma raiva que ele não consegue segurar. A gente já viu ele chorar em campo, chutar garrafinha, jogar a abraçadeira de capitão no chão porque o juiz não deu um gol. Aí você para e pensa, gente, por que um bilionário chora por causa de um jogo de bola no domingo? A resposta é simples, porque ele é alérgico ao segundo lugar. Para o Cristiano, a medalha de prata não é um prêmio, é um atestado de que ele falhou. Ele não consegue aceitar o quase, e essa obsessão é o que faz ser quem é, mas também é uma loucura. Enquanto a maioria dos jogadores perde o jogo, troca a camisa com o adversário, posta um foco no próximo no Instagram e vai dormir tranquilo, o Cristiano não desliga. A derrota para ele funciona como um café expresso, deixa ele acordado a noite toda, matutando onde foi que ele errou. É aquele tipo de perfeccionismo chato, sabe? O cara faz 2 gols no jogo, o time ganha, mas ele sai de campo bravo porque perdeu a chance do terceiro. Ele subiu tanto a régua de exigência que, para ele, a perfeição virou um mínimo aceitável. E se não for perfeito, não serve. Ele vive numa prisão que faria qualquer um de nós pedir férias. Ele não joga mais para se divertir ou bater uma bolinha com os amigos. Ele joga porque tem uma voz na cabeça dele gritando que ele precisa quebrar mais um recorde antes do jantar. Mas ainda existe um combustível final que mantém essa fogueira acesa. Uma coisa que ele não consegue controlar, mas que ele usou para assinar a última linha desse contrato e fechar o negócio. Cláusula 8. A rivalidade saudável. Você acha que só disciplina e café sem açúcar segura um homem no topo por 20 anos? Que nada. Chega uma hora que a bateria do robô pifa se não tiver uma fonte de energia externa. E é aqui que entra a cláusula 8, a mais polêmica de todas. Você precisa de um rival à altura. O Cristiano nunca vai admitir isso no microfone, mas todo mundo sabe a verdade. Existe um certo vizinho argentino que mora na cabeça dele, sem pagar aluguel.
há mais de uma década. Enquanto a maioria dos jogadores torce para o rival se aposentar logo para ficar com o caminho livre, o Cristiano fez o contrário. Ele usou cada gol, cada taça e cada bola de ouro do Messi como gasolina aditivada. Toda vez que o outro levantava um troféu, o Cristiano não ia chorar no travesseiro, ele ia treinar perna. Ele transformou essa disputa numa obsessão matemática. Dizem as más línguas que ele sabe exatamente quantos gols o rival tem, na ponta da língua. Ele monitora os números igual um corretor monitora a bolsa de valores. A maioria das pessoas olha para o sucesso do vizinho e fica resmungando no sofá. O Cristiano hackeou o sistema. Ele olha para o sucesso do vizinho e usa isso para fazer mais 50 abdominais. Tem um ditado antigo que diz: o ferro afia ferro. E o Messi não é inimigo, ele é a pedra de afiar. Pensa comigo, sem o Coringa, o Batman ia ficar gordo assistindo TV na mansão. O herói precisa do desafio. Sem o Messi puxando a fila, talvez o Cristiano tivesse relaxado e parado de jogar aos 30. Basicamente, ele vendeu a paz de reinar sozinho para aceitar uma briga eterna com outro gêmeo. Ele preferiu ter essa sombra por perto o tempo todo só para garantir que ele nunca, jamais tivesse coragem de sentar na poltrona e dizer: já ganhei o suficiente? Então, depois de passar por essas 8 cláusulas malucas, qual é o veredito final? O Cristiano Ronaldo vendeu a alma? A resposta curta é: vendeu sim. Mas calma, não foi para o que você está pensando. Ele vendeu a alma do cara comum. Ele vendeu o crachá de pessoa normal. A gente viu a fatura do cartão dele. Ele pagou com as noites de sono, com o sabor da pizza, com a cerveja gelada, com a resenha dos amigos e com a paz de espírito. Ele pagou cada centavo desse boleto e pagou adiantado. Muita gente olha para a vida dele hoje e diz: nossa, que sorte, que nada. Agora você sabe a verdade? Não existe sorte, existe uma troca. É como se a vida fosse uma loja chique. O Cristiano chegou no balcão e pediu: me dá um pacote de lenda eterna, por favor? O vendedor disse: olha, custa todo o seu conforto e toda a sua diversão. O Cristiano nem pensou e disse: pode passar no cartão. O contrato dele dizia só uma coisa: ser mais ou menos não interessa. E se você assistiu até aqui, eu não preciso nem falar, né? Você vai deixar o seu like, né? Meu nome é Christian Castro e eu te vejo nesses próximos vídeos.